Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa história fascinante e cheia de intrigas da nossa monarquia brasileira, que muitas vezes fica nas entrelinhas dos livros de história. Preparem-se para conhecer um personagem que, embora meio-irmão de um imperador, viveu à sombra de um amor proibido e de segredos de família que até hoje atiçam nossa curiosidade. Estou falando de Rodrigo Delfim Pereira, um nome que talvez não seja tão famoso quanto o de Dom Pedro I ou Dom Pedro II, mas cuja vida é um prato cheio para quem adora uma boa trama histórica. Rodrigo Delfim Pereira nasceu em 4 de novembro de 1823. E aqui já começa a parte interessante. Ele não era filho de qualquer um, mas sim de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. Sim, isso mesmo. Rodrigo era um dos filhos bastardos que Dom Pedro I teve fora do casamento. Sua mãe era ninguém menos que Maria Benedita de Castro do Canto e Melo, que detinha o título de Baronesa de Sorocaba. E se esse sobrenome te soa familiar, é porque Maria Benedita era irmã da icônica Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo, uma das amantes mais notórias e influentes do imperador. Então, vejam só a teia de relações. Rodrigo era filho de Dom Pedro I com a irmã da Marquesa de Santos. Isso o tornava meio-irmão de Dom Pedro II, o imperador que governaria o Brasil por décadas e que, curiosamente, teria uma relação bastante peculiar com seus irmãos e irmãs ilegítimos. Dom Pedro II, ao contrário do que se poderia imaginar, não se esquivou de seus meios-irmãos. Pelo contrário, ele mantinha contato com muitos dos filhos bastardos deixados por seu pai, tanto aqui no Brasil quanto na Europa e até nos Estados Unidos. Alguns desses irmãos só queriam conhecê-lo, saciar a curiosidade sobre o imperador e a família real. Outros, mais ambiciosos ou em dificuldades, não hesitavam em pedir auxílio financeiro ao monarca. Dom Pedro II, com sua habitual postura de estadista e talvez movido por um senso de dever familiar, lidava com essas situações com uma discrição e humanidade que nos surpreendem até hoje. Mas voltemos a Rodrigo Delfim Pereira. Sua vida pessoal também foi marcada por eventos que viraram cochichos nos salões da corte. Rodrigo casou-se com Carolina Bregaro, uma mulher que, ao que tudo indica, era de uma beleza estonteante e de uma personalidade cativante. E é aqui que a história de Rodrigo Delfim Pereira se cruza de forma ainda mais íntima e intrigante com a de seu meio-irmão, Dom Pedro II. Em 1852, aconteceu o último grande baile oferecido por Dom Pedro II, no Paço da Cidade. Imagine a cena. A elite do Império reunida, música, dança, luxo. E nesse cenário, estavam presentes Rodrigo Delfim Pereira e sua esposa, Carolina. As crônicas da época, e sabemos o quanto as fofocas da corte eram apuradas, registraram um detalhe que acendeu o fogo da especulação. Dom Pedro II. O nosso imperador teria dançado a primeira contradança da noite justamente com Carolina Bregaro, a esposa de seu meio-irmão. Um gesto de deferência, talvez? Ou algo mais profundo? E foi a partir desse momento que os boatos começaram a circular com intensidade pelos salões e corredores do Império. Sussurrava-se, entre os membros da corte, que Dom Pedro II estaria perdidamente apaixonado por Carolina Bregaro. Alguns iam além, insinuando que o imperador teria tido um caso amoroso com ela. Carolina, a partir de então, passou a ser referida nos círculos mais íntimos da corte como a cunhada do imperador. Uma forma velada e cheia de segredos de se referir à esposa de seu meio-irmão, mas com um subtexto que indicava um envolvimento bem mais íntimo. Essa suposta paixão de Dom Pedro II por Carolina e a possibilidade de um romance secreto adicionam uma camada de drama e humanidade a figuras que muitas vezes vemos apenas como estátuas em livros de história. Isso nos mostra que por trás dos títulos e das coroas existiam pessoas com emoções complexas, amores proibidos e corações que, como os nossos, batiam forte por razões nem sempre explicáveis ou aceitáveis pela sociedade da época.
A história de Rodrigo Delfim Pereira, embora não seja a mais conhecida, é um lembrete vívido de que a história é feita de muitas camadas de personagens que muitas vezes agiram nos bastidores e de segredos que o tempo tenta apagar, mas que sempre acabam vindo à tona, revelando a complexidade da vida humana mesmo na mais alta corte. É uma história de linhagem, de laços familiares pouco convencionais e de um romance que, se verdadeiro, teria sido um dos maiores escândalos da época. E aí, o que acharam dessa faceta menos conhecida da nossa história imperial? Eu adoro desvendar esses mistérios. Espero que tenham gostado de mergulhar nessa história comigo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!